Muito bem, então vamos começar aqui mais um programa, né? Mais um Desnude. Hoje, Kavinsky, a gente tem uma celebridade aqui. Eu vou contar, tá bom? Eu tinha um treinador, né? Que ele falava assim pra mim, ó, você vai fazer várias provas na vida aí, 10 quilômetros, 5 quilômetros, vai fazer um triatlo em Santos, aquela coisa toda. Mas no dia que você tiver uma medalha foda, joga todo o resto fora e fica só com aquela medalha ali, porque ela basicamente resume toda a sua jornada. Você pode ter feito umas 10 milhões de provas de 10 quilômetros, uma pancada de meia maratona, mas um dia que você fizer uma prova muito, muito foda, de grande notoriedade, faz uma moldura daquela medalha, porque todo o resto é parte da jornada. E, putz, Eduardo Lorenzi, né? Simplesmente dentro dessa jornada, o cara foi CEO, presidente da Publicis. Salvo engano, aqui a minha ignorância, eu acho que a Publicis hoje basicamente é o segundo maior grupo e é o maior grupo de comunicação, é um dos maiores grupos de comunicação com a WPP do mundo, né? Então, Sim. Edu, é indiscutível, é invejável a tua jornada. Eu nem sei o resto, mas na hora que você pega um currículo onde você lê, né, CEO da Publicis, eu acho que o resto é todas essas pequenas conquistas que te levaram aí a esse cume, né, a esse summit. Então, putz, a gente agradece muito a tua presença aqui, o convite, né? Tenho certeza que o Kavinsky mandou uma mensagem, putz, meu, que demais, né? Fazer um, fazer um desnude com o Eduardo Lorenzi. E a gente te chamou aqui, e eu vou te passar a palavra e você já vai comentar um pouquinho, porque a gente está muito curioso em saber a tua opinião em relação ao modelo de negócio das agências, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um mercado peculiar, se a gente comparar ele com outros mercados, inclusive mercados latinos, né? A gente tem um modelo de negócio, uma pauta estruturante, quando a gente fala ali da trinca anunciante, né? Veículos de mídia e agência que difere bastante, né? Inclusive dos nossos irmãos latinos, né? Principalmente Europa. A gente não tem vários outros agentes mercadológicos e o nosso mercado, via de regra, é um mercado, inclusive, com bastante, vamos chamar assim, leis protecionistas, né? A gente tem ali um guarda-reio forte, né, em relação às agências. Mas a gente vem notando aqui, e aqui eu espero que. Eu já cheguei em desvantagem aqui, porque eu sou o único anunciante e tem dois grandes líderes de agência aqui, mas tudo bem, né? Mas eu, como anunciante, eu percebo o seguinte: eu percebo que a gente teve um momento no mercado onde existiu meio que uma pulverização, parece, né? As agências elas começaram a se especializar em pautas menores, né? Então você começou a ter as agências full services, as in-houses, você teve agências de social media, agências digitais, agências de performance e assim por diante. Isso durou, acho que um bom tempo. Obviamente vocês vão acabar me corrigindo, né? Principalmente o Edu e o Kavinsky. Eu vejo agora um movimento, parece que o oposto. Eu vejo, às vezes, eu tô sentindo, parece que uma consolidação e talvez dentro do meu diagnóstico superficial aqui, parece que a gente tem uma necessidade deste modelo de negócio, principalmente no Brasil, que sempre teve suas estruturas pautadas, por exemplo, em coisas como BV e assim por diante. Eu sinto que esse movimento agora de tentar concentrar tudo, mais uma vez, tem como foco tentar deixar isso rentável, né? Então a visão que eu tenho como anunciante, e aqui eu posso falar com bastante liberdade, né? Porque eu não estou ainda desse lado do balcão de vocês, me parece que o modelo de negócio de agência está falido. Essa é a minha visão, assim, fala assim, cara, aquele modelo que existia, que foi muito estruturado, né? Até por grandes players de mídia como o Globo, como, lembra, Editora Abril, meu, a gente tinha três ou quatro grandes players, né? E a gente vem persistindo com ele. Eu não sei, a minha visão muito, de novo, eu vou repetir, né? Meu diagnóstico muito superficial é que esse modelo de negócio faliu, tipo, acabou, né? E agora existe uma corrida para tentar encontrar. Eu acho que essa corrida ela começou lá atrás, inclusive com a transformação digital.
que não fechou a conta entre nós aqui, né? As agências que se intitularam 100% digital não fecharam a conta, e existe ainda uma necessidade grande de encontrar um equilíbrio. Então, eu vou passar o bastão para você, Edu, já com uma pergunta, e depois eu vou deixar a Kavinsky apimentar aqui. Edu, o modelo de agência realmente está falido? Assim, você acha que se eu chegasse para você hoje, né? Como eu te encontrei recentemente no Parque do Ibirapuera, eu falei assim: se eu te perguntasse, Edu, você montaria uma agência hoje? Tipo, você pegaria e falasse, cara, eu vou montar uma agência? Conta pra gente um pouquinho, da forma que você quiser, né? Se você acredita que esse modelo que a gente tem de agência no Brasil, que ainda é pautado em FII, que ainda tem, né, uma necessidade de BV de grandes, ele, né, de grandes players, ele já era assim, ele tá falido. E a gente vai tentar mergulhar um pouquinho mais nos seus insights aqui. Seja bem-vindo aí, Edu. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Eu ouvi os episódios anteriores do Desnude e foi curioso porque quando você vai ouvindo a conversa de vocês, tem horas que você quer entrar na conversa, você quer falar uma opinião, ou até uma coisa assim, puta, isso não é bem assim, vou fazer um contraponto e por aí vai. E eu nunca podia, eu ficava ali falando sozinho no carro, né? Ouvindo vocês discutindo. Chegou o dia, chegou E o dia. agora eu tenho a chance de falar na cara aqui, entendeu? Tudo que eu acho. Então, queria agradecer o convite e também, com total isenção, fazer um convite para quem está nos ouvindo aqui de ouvir os episódios anteriores também, que tem conversas muito boas ali. Eu queria começar só falando para, caso a gente tenha ouvintes com algum grau de deficiência visual, que eu sou um homem branco, com a barba um pouquinho aqui comprida, não muito curta, não muito comprida, camiseta preta, e estou usando um headphone daqueles que cobre a orelha, parece a Princesa Leia, e cabelo um pouquinho grisalho, só para todo mundo ter a minha audiodescrição aqui. Muito bom, Edu. Bom, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que você falou, né, de essa discussão de tá falido, não tá falido, que todo modelo de negócio ele enfrenta os efeitos da gravidade, né? Todo modelo de negócio ele não dura para sempre. Ele vai descendo lentamente, lentamente. Uma hora ele está tocando no chão, está tocando na lava ali que você está tentando não encostar o pé nela, e você tem que fazer alguma coisa para ele subir de novo, né? Isso é natural de qualquer modelo de negócio. Então, eu só queria, eu queria aproveitar e falar um pouco aqui, que acho que é uma coisa que pouca gente sabe, que é os estágios pelos quais os modelos de negócio de agência já passaram, né, no mundo. Então, a primeira pergunta é assim, por que que a agência de publicidade chama agência de publicidade, não chama empresa de publicidade, não chama consultoria de publicidade, não chama firma de publicidade? Por que que é agência? Porque, historicamente, as agências elas nasceram da fazendo da seguinte forma, elas vendiam espaços publicitários em jornais, rádios, revistas e ganhavam em cima da corretagem daquele espaço. As agências não criavam nenhuma campanha, elas só vendiam, elas eram agências que nem um corretor de imóveis, né? Elas ganhavam em cima da corretagem do espaço publicitário. E quem criava o anúncio era o cliente, olha que louco, a volta que está dando. Hoje, com tanta in-house, com tanta internalização, né? Quem criava o anúncio era o cliente, a empresa só ganhava corretagem em cima da mídia. Aí teve um cara que, obviamente, esse modelo uma hora foi enfrentando a gravidade, apareceu um monte de corretor de espaço publicitário, um monte de agenciador, e ficava difícil você ter uma diferenciação, né? Aí teve um cara, chamava J. Walter Thompson, não sei se você ouviu falar dele, que ele falou o seguinte, ele falou assim, cara, se você fizer a compra do espaço comigo, eu crio o anúncio para você de graça. E aí ele criou o modelo da agência, vamos chamar moderna, não a contemporânea, mas a moderna, que é a agência que vive da corretagem de mídia, vive lá dos 20% de comissão de mídia, e toda a parte de criação ia de graça, né? Foi daí que surgiu, por isso que chama agência até hoje, né? É, e aí, em cima disso, ele foi sofisticando, depois foi colocando planejamento, foi colocando pesquisa de mídia. Só que durante muito tempo, todo esse serviço era dado de graça para o cliente, porque onde vinha o dinheiro era da corretagem de mídia, era os 20%. Fora os BVs também que tinha acordo com os veículos. Aí, como esse modelo também tem uma gravidade e começa a ir para baixo ao longo dos anos, os clientes começam a querer negociar
a comissão da agência. Fala, porra, 20% é muito. Vamos, se você fizer por 15, eu te dou minha conta. Se você fizer por 12, eu te dou minha conta. Se você fizer por 10, eu te dou minha conta. Aí começou a ter agência que falava o seguinte: eu faço por zero, né? Inclusive no Brasil, até a gente que começou com essa moda, eu faço por zero para viver só do BV. O que é um puta erro, porque eu já falo do BV logo mais, mas que isso é um tiro no pé, né? E aí os modelos de agência, eles começaram a ter uma discussão um pouco mais técnica, que é como está hoje praticamente, né? Que é, assim, em vez de ficar discutindo comissão de agência e eu te dar todo o resto de graça, me fala o que que você precisa. Vamos fazer um escopo de trabalho. Então, o que que você vai querer durante o ano? Ah, eu vou querer 3 campanhas grandes, 10 médias e 40 pequenas, por exemplo, né? E aí, para te entregar isso, vamos estimar isso em quantas pessoas eu preciso, com que nível de senioridade, com que nível de dedicação para você. Isso gerava um valor de dinheiro que era o FII, né? Então, muitas anunciantes falam assim, cara, eu não pago mais comissão, eu pago um FII pelo trabalho realizado. O que foi bom, de certa forma, para as agências, porque você fica menos sujeito à volatilidade do investimento. Se explode uma fábrica do cliente, ele tem que cortar a mídia, a agência antigamente ficava com zero de receita. Com um FII pagando pelo escopo, claro que numa emergência você pode negociar de não pagar o FII por um tempo, etc., como aconteceu na pandemia, né? Muito cliente pediu uma suspensão de FII por alguns meses e tudo mais, mas você tem uma previsibilidade de fluxo de caixa para as agências, né? Então, o modelo que a gente poderia chamar mais de contemporâneo é um FII por um escopo de trabalho que é medido por a unidade monetária desse FII é tempo de pessoas, né? E mais sêniores que são mais caras, mais júniores que são mais baratas, mais dedicadas que é mais caro, menos dedicadas que é mais barato, e os BVs. Agora, esse modelo também sofre o quê? A força da gravidade. E começa a cair. Então, o que tem acontecido é o seguinte: o cliente fala o seguinte, olha, eu como tenho, por exemplo, clientes internacionais, né, clientes, empresas multinacionais, eu tenho escritórios em 100 países. Pelo meu benchmark, por exemplo, um gerente de estratégia, ele custa R$ 7.000 para agência de salário. Porra, e o cara que você tem lá, por exemplo, tô dando números hipotéticos, né? E o cara que você tem lá custa 10, custa 12. Então, fala, puta, o cliente está pagando menos do que aquela pessoa vale. O cliente fala assim, um diretor ganha 15 e na sua agência o cara ganha 22. Estou dando exemplos hipotéticos, né? Então, começou a ter um problema de rentabilidade com, com as agências. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, o mercado todo, todas as audiências migraram para o digital em grande parte. Então, assim, a audiência que antes tinha os grandes players que você falou aí anteriormente na sua fala, como Editora Abril, como o Estadão, como Rádio Jovem Pan, como Rede Folha Globo, de São Paulo, todas Folha de as São rádios, Paulo, né? esses caras eles tinham 100% da audiência, eles tiveram que dividir, nenhuma mídia assumiu, nenhuma mídia some, as mídias só se acumulam, nenhuma some, né? Isso é uma coisa importante para falar também. O pessoal sempre fica pregando a morte de algum meio. Cara, o rádio não matou a revista, a TV não matou o rádio, o digital não matou a TV. Ninguém matou ninguém, as coisas só foram divididas de outra forma, né? E aí, ao fazer isso, os contratos de BV das grandes grupos de mídia, os caras começaram a fazer conta. Falaram assim, peraí, por que que eu estou pagando essa fortuna para a agência se a verba deles comigo está cada vez menor? Então, os veículos começaram a endurecer também e diminuir essa entrega de BV, né? E os veículos digitais, as plataformas digitais, ou não tem BV, a maioria não tem BV, ou para ter BV você precisa colocar um dinheiro tão indecente lá na meta deles que é muito difícil de atingir, né? E mesmo que você atinja, é um percentual de devolução muito menor do que historicamente eram os grandes veículos offline. Ou seja, o cara que lá atrás falou, eu te faço taxa zero para ganhar dinheiro só no BV, ele deu um tiro no pé, porque o BV sumiu, o BV evaporou, né? Dos grandes veículos offline ele diminuiu o percentual e dos veículos online ele ou não tem ou ele é muito pequeno. Então, a força da gravidade que esse modelo está enfrentando hoje, que está um desafio à rentabilidade, ele é justamente uma negociação de FII cada vez mais dura por parte dos clientes,
e, por outro lado, uma fonte de renda de BV cada vez menor, né? Claro que ainda tem muito BV rolando, né? Tem um volume de BV grande, mas já foi muito maior. E as margens vão caindo. As empresas são de capital aberto, da APP, Publicis, tudo capital aberto. Você não quer mostrar para o acionista queda de receita, né? Diminuição de receita, você quer mostrar crescimento. Então, o que que eu vejo hoje as agências fazendo, principalmente os grandes grupos? É oferecer todo tipo de serviço, né? As empresas holding companies como Publicis e como WPP, eles estão hoje muito mais focados em ser uma empresa de tecnologia do que de publicidade. Uma empresa que mexe com transformação digital, com desenvolvimento de site, desenvolvimento de app, trabalhando trazendo até inteligência artificial, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e oferecendo todo tipo de serviço, seja PR, seja ativação, seja live market, seja eventos, seja mídia de performance, é, seja produção massificada, automatizada. Então começaram a oferecer tudo para justamente retornar essa rentabilidade. Em alguns casos tem dado certo, mas é um trabalho muito grande, porque os clientes normalmente eles têm vários outros fornecedores que fazem isso e também internalizaram muita coisa. Muitos escopos de conteúdo, uma coisa mais dia a dia, que você precisa ir alimentando ali a sua regra de relacionamento, por exemplo, é mais fácil às vezes você fazer internamente. E esse escopo acaba saindo da mão das agências, né? Então, hoje eu vejo dois movimentos hoje das agências para tentar recuperar a rentabilidade. Um é esse de oferecer o modelo full service, que aí o full service não é só criação, mídia, planejamento, produção, mas todas as disciplinas de comunicação, inclusive site, UX, CX, tudo isso sendo oferecido pelos grandes grupos, através de várias empresas, né? Não é nunca uma empresa só, mas os grupos têm empresas que fazem isso. E de outro lado, uma tentativa de fazer negociações mais agressivas de BV com veículos, tentar um pouco salvar. Essa é uma atitude, vamos chamar um pouco mais. É menos progressista. Agressiva? Agressiva, Não, ela talvez? é menos progressista, ela é mais desesperada de tentar manter o modelo, né? De falar para clientes, como por exemplo acontece fora do Brasil. Fala assim, cara, eu te adianto com o meu fluxo de caixa da agência um volume de mídia que eu compro de você antecipadamente, você me vende com desconto. E vamos supor, a mídia custava 10, eu compro dele por 6 e eu vendo para o cliente por 8. Então o cliente está pagando menos e você ganha no spread daquela mídia. Então esse é outro modelo que também vem acontecendo hoje lá fora, já acontece e está começando a acontecer no Brasil também. Entendi. Ô, Kavinsky, deixa eu aproveitar aqui o bate. Vou fazer o ping-pong aqui, vai. Eu não quero sair perdendo dessa conversa aqui. Mas olha só, de um lado aqui nós temos a Publicis, né? O Kavinsky está do outro lado, na WPP, né? É, você já me comentou uma vez, inclusive em um dos nossos programas, ou pelo menos em uma conversa off-site, né? Do Desnude, que a WPP também tem essa visão de empresa de tecnologia. Isso me parece um pouco bebê da fonte daquelas consultorias que há 5 anos atrás começaram a fazer um movimento de comprar os agentes de comunicação, né? Quando a gente pega a Accenture, é um caso clássico, né? No Brasil, começou a comprar todo mundo, e me parece que essas compras agora estão nesse processo também de unificação, né? A gente sabe que esses agregatórios não deram muito certo, pelo menos na visão do anunciante. A gente tem também McKinsey, que teve ali uma iniciativa, mas não com tanta força. Me parece que é o mesmo aqui do lado da WPP. Eu queria que você comentasse um pouquinho, só para a gente fazer aqui, talvez, um endosso do que o Edu está trazendo com muita maestria aí. Perfeito. E eu ia, enquanto o Edu contava a história, que eu acho uma visão muito importante aí, e concordo 100%. Eu estava anotando para fazer perguntas sobre tecnologia para ele, mas ele já entrou no tema e já matou a charada antes, né? Se a gente comparar, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a apresentação de resultados tanto da Publicis como da WPP do início desse ano, tá? Quando eles mostram não só, né, como é que foi o resultado do ano passado ou o primeiro trimestre desse ano, mas também qual é o projeto para o futuro, são muito parecidos, tá? Eles têm aí, né, a tecnologia como um dos principais pilares, né? A AWPP mesmo, nos últimos anos, o que eu acho muito impressionante,
tá? Mais de 70% das aquisições foram de empresas de tecnologias e não de agências de publicidade, né? Então a gente vê de fato, tá, que a gente está caminhando para esse lado. E o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente começou a ter essa multiplicidade de canais do digital, né, e da presença das pessoas, né, no ambiente online, né, bem fragmentada, né, a gente criou uma complexidade de mercado muito grande, seja para o cliente que trabalha, né, com soluções dentro de casa, seja para as agências. Até aqui não tem ninguém que consegue dominar, né, todas as tecnologias, fazer uma entrega completa de ponta a ponta, considerando tecnologia, criação e tudo mais dentro da comunicação das empresas, e eu acho que é isso que agora esses grandes grupos e também as consultorias estão buscando, né? Tentar encontrar um caminho para conseguir lidar com tudo isso, que é muito difícil, né? E aí a gente já está pincelando aqui a ideia da inteligência artificial. Talvez a inteligência artificial, né, seja de fato o que vai permitir, né, que a gente possa fazer isso com qualidade, porque é muito complexo, né? Então, além disso, tá, eu queria colocar mais duas camadas, né? Uma delas é essa da tecnologia, né, para resolver esses problemas, porque na verdade, né, quando a gente pega os canais, ele já vem embarcado com tecnologias muito avançadas, né? A gente está falando aí de Big Techs, né? São os maiores cientistas do mundo hoje, né? Estão preocupados ali com questões de comunicação, né? Então a gente pega as maiores empresas do mundo hoje, né? Estão aí preocupadas com isso. Uma outra camada é a camada de dados, né? Que tanto da PP como Publicis, né? E outros também, e os próprios clientes, né? Estão preocupados em trazer isso, né, o mais fortemente possível aí, porque os dados são um diferencial. Daí na tecnologia você pode fazer coisas muito parecidas, né? Agora os dados que só você tem são um diferencial. E além disso, uma camada, né, da criatividade, que eu particularmente acho que a IA não vai substituir, tá? Ela vai facilitar, vai ser uma facilitadora, mas não consegue substituir. Podemos falar mais disso mais para frente, quando a gente mergulhar aí na IA, tá? Mas eu acho que essa é a frente, é a grande aposta dos grandes grupos e das consultorias agora. A Eu única queria coisa que... complementar rapidinho o Kavinsky, Manda aí, desculpa, Edu. Vamos lá. que realmente você olha os objetivos de publicidade da app, eles são muito parecidos, né, de ser focados em tecnologia. E nesse último relatório que o Kavinsky comentou, no caso da Publicis, eles anunciaram, eu não lembro agora se eram 15 mil, 20 mil pessoas, vamos chamar assim, de exatas que o grupo tem hoje no mundo, ou seja, engenheiros, cientistas, estatísticos, que é uma coisa impressionante de você ver. Eu acho que isso cada vez mais vai acontecer mas é difícil. Eu na Publicis, por exemplo, né? E eu tô falando da Publicis assim, eu saí da Publicis, eu nem posso mais falar em nome da Publicis. Estou contando exemplos de coisas de quando eu liderava eles ali, né? Mas só um cliente que a gente tinha entrega total, né? Que a gente fazia desde a campanha offline, digital, performance, até fazer o site deles, para entender tudo o que acontece desde de uma impressão até um lead gerado, né? É, então, isso muda bastante. E o que o Kavinsky falou, eu concordo 100% com ele. A visão que o Grupo Publicis estabeleceu uns anos atrás é que a gente vive que ele chamou no mundo das plataformas. Então, antigamente, os anunciantes, eles precisavam... qual que é a visão do grupo hoje? Todo mundo tem que ter o seu first party data, principalmente com fim de cookies, né? Então, a visão do grupo é o seguinte: você vai lá e você aluga a audiência, eles usam exatamente esse verbo, você aluga a audiência do Meta, do Google, de todo mundo, para trazer para dentro da sua plataforma. Você pega um cliente como Sky, só para citar um exemplo aqui, ele tem Obrigado. uma base de assinantes, ele tem uma central de relacionamento, talvez tenha um programa de recompensa, ele tem uma base do first party dele. Você pega o Carrefour, que era um cliente meu da Publicis, os caras têm o banco Carrefour, tem o programa Meu Carrefour, tem o CPF que você pode ir na loja, se identifica, você tem uma base de dados. Então todo mundo hoje está nessa corrida de você alugar a audiência dos outros para trazer e formatar a sua audiência. Em algum grau você vai falar direto com o seu consumidor sem precisar de nenhuma outra plataforma depois, né? O que é também uma ameaça aí para os players das Big Five aí de tecnologia. Então, isso é uma mudança radical. Eu vou colocar minha opinião aqui como anunciante, tá? Olha só, eu acho que o gap, ou pelo menos
a grande falta que eu sinto, e alguns companheiros do mercado ali do ponto de vista de anunciante também sentem quando a gente discute um pouco o serviço das agências, é, é a parte, vamos chamar assim, estratégica, de apoio estratégico ao negócio. E a gente ainda, eu acho que vive, nós estamos já no phase out, ou pelo menos a gente viveu um período um pouco sombrio, que foi a transformação digital, e foi justamente a migração do que o Edu chamou ali de queda do BV, né? Com uma tentativa de achar um modelo de negócio rentável. E aí o que eu percebi durante muitos anos é que as agências elas não conseguiram abraçar a transformação digital da mídia ao ponto de aproveitar o que aquelas plataformas ofereciam do ponto de vista de cliente. Então, eu já passei por várias fases, onde, inclusive, né, eu posso falar de forma aberta aqui, a gente pagava, por exemplo, tech fee para plataformas, onde a pessoa que fazia a gestão disso, que era da agência, não tinha feito configuração de porra nenhuma. Então, na hora que a gente mudou de agência, o cara de mídia lá, até por uma questão de mostrar trabalho ali, né, no primeiro momento, falou, cara, mas você tem uma plataforma, você paga aqui 800 mil reais por ano, e não tem nada configurado, o negócio está no automatizado, né? Então, na hora que eu escuto vocês, onde existe aqui uma tendência das agências deixarem de ser comunicadores estratégicos para se transformarem em grandes players de MarTech, meus amigos, isso me causa um freak out, porque I have been there, I have done that. A gente perdeu muito, nós perdemos muito, muito. A gente teve ali um período, eu acho que ainda a gente convive com esse período, onde existem lá os apertadores de botão, que é aquela galera mais jovem, que mexe com Martech, EdTech, adora falar de termos de tecnocracia, aquela coisa toda. E a gente tem do outro lado um pessoal ainda vivendo o conto de fadas do mundo do branding, né? E falta muita gente qualificada com uma visão mais analítica, mais estratégica, para justamente me apoiar na decisão para qual o caminho que eu vou, né? Me ajuda aqui, você é um parceiro estratégico. A gente teve, acho que na década de 90, início dos anos 2000, a gente teve realmente a agência como esse grande player, né? A gente tinha, por exemplo, empresas onde quem mandava ali, vamos chamar, direcionava no marketing, quem tomava a decisão era a agência, às vezes muito mais do que a própria área, né, dentro ali do anunciante. E na hora que eu vejo esse movimento, né, onde nós temos de um lado o modelo de negócio que claramente aqui ficou claro, né, que ele ainda não é rentável e já não vem sendo rentável há anos, né? E a gente vai agora passar por um novo ciclo. Amigos, essa gravidade aqui do Edu vai puxar para baixo de um jeito tipo mega, mega. E a minha preocupação é que quando a gente fala de tecnologia, para muitas frentes, tecnologia é commodity. Então, assim, a WPP e a Publicis, assim como qualquer outro grupo a gente pode colocar aqui, vai enfrentar a barreira de entrada ferrada com grandes players de tecnologia, quando a gente fala de automatização de mídia, automatização de comunicação e assim por diante. Eu acho que a gente vai conviver com tempos, vamos chamar assim, ou com um período um pouco sombrio, né? Principalmente na relação entre anunciante e agência. Eu escuto muitas vezes, não é poucas, mas muitas vezes, e não é só de grandes anunciantes, mas de médios anunciantes, o porquê não internalizar coisas que já existem do ponto de vista de tecnologia automatizada. Exemplo, criação. E aí a gente já pode até falar um pouco de AI. Se você pega Ads, tanto Meta quanto Google ou quanto uma mídia programática, crianças. Desculpa, aqui em casa, no meu computador, né? Eu entro e tem tudo automatizado ali. Então, eu fico imaginando aqui, e eu já tive essa discussão até com outro participante, não me lembro o que é que. Por que eu pagaria um FII hoje altíssimo, onde grande parte daquelas lideranças ou das frentes que eram muito valorizadas, que aqui a gente está usando aspectos intangíveis, né, como criação, né, com a parte estratégica, o que justifica eu pagar um FII grande para uma agência, onde no final das contas a gente vai ter um punhado de tecnologias de MarTech, onde eu vou pagar ali tech fee muito provavelmente pelo volume de mídia que eu vou colocar nelas, e toda a parte criativa
entre aspas, nesse primeiro momento, pode ser automatizado através de AI, que a gente não sabe o preço ainda, né? A gente até já discutiu isso, não tem ideia de quanto vai ser o preço. Hoje é muito barato, né? Hoje eu pago, sei lá, US$ 50 ali para ter um Mid Journey, né? Fazer fotografias maravilhosas assim em diante. Então, é, eu não sei, Kavinsky, mas eu queria escutar o Edu. Edu, você acha que AI, né? Eu já sei a opinião do Kavinsky e eu sou discípulo dele, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco, porque agora AI, vocês perceberam, né? Tá virando também um influencer, né? Tá virando agora o bode expiatório da vez, né? Mas é normal. Mas, Edu, você acha que a inteligência artificial mesmo, ela, ela pode trazer luz a esse modelo mais rentável de agência? Assim, se você fosse pensar, tá, eu acho que eu deixaria isso com AI e eu focaria esforços nessas frentes. O que que você acha dessa história, assim? Você é um hater ou é um lover dessa situação? Porque uma coisa é inegável. Tá aí, né? A gente já teve, inclusive, acho que o nosso primeiro programa era sobre isso. Eu sou catastrófico, eu acho que vai dar bosta. Eu acho que muitas profissões ou trabalhos que, inclusive, são demorados do ponto de vista de criação, eles vão deixar de existir. Eu posso pegar aqui o caso de muitas frentes de redação, por exemplo, copyright, assim por diante. E a parte produtiva aqui, nós já comentamos num programa eu e Kavinsky, quando você pega modelo de produção, bicho, uma fotografia que a gente antes fazia um clique aí por R$ 500 mil, né? E aqui detalhe, galera, tem BV, não é BV, tem comissionamento da agência aqui. Isso deixa de existir. Aquela cauda longa de small medium business, esquece, né? Não tem mais. Edu, AI para você, né? Como uma grande liderança, você tá mais pro hater ou mais pro lover? Conta pra gente um pouquinho aí. Olha, eu gosto da transformação que ela vai gerar, né? Eu acho que é difícil a gente, na verdade, definir quando as coisas vão acontecer, porque tem uma coisa que fala a favor da sustentabilidade das agências nesse cenário, e tem uma coisa que é uma catástrofe, né? Então, assim, primeiro eu vou falar o que Começa fala. pela catástrofe. Não, eu vou começar eu vou deixar a catástrofe pro final, que fica mais emocionante. Tá bom, tá bom. Assim, eu acho que, primeiro, para as agências, num curto prazo, no curtíssimo prazo, a AI significa mais rentabilidade, porque eu consigo, com o mesmo time criativo, produzir muito mais e mais rápido. Então, eu consigo agregar valor para o cliente, eu consigo entregar coisas que o cliente quer de uma maneira mais rápida, eu agilizo o go-to-market de campanhas de certa forma, eu rentabilizo é, é, a agência, porque se eu consigo, com o mesmo time, fazer 5 campanhas em vez de uma, eu vou botar mais 5 campanhas na mídia e vou ganhar mais dinheiro, né? Eu vou cobrar FII mais rápido dos clientes. Então tem esse primeiro lado. De outro lado, tem ainda um gap entre o discurso dos anunciantes. Eu não quero te botar na parede aqui porque você está sozinho contra eu, Kavinsky aqui, Tem mas tem problema. Pode colocar, vou adorar. tem um discurso dos anunciantes sobre AI, sobre automatização, né, e sobre templatização, automatização e AI, mas na prática tem muito cliente que não suporta, não consegue viver ainda nessa realidade. Eu sei, o que eu quero dizer com isso? O cara fala de ter as coisas automatizadas, mas ele quer ver e aprovar cada peça. E aí Ah, não consegue. Ou então fica inseguro e quer olhar cada detalhe. Então, tem comportamentos de cliente que ainda são um pouco medrosos, assim, dessa. Então, tem um discurso muito lindo, mas na hora de você implementar isso, tem muito cliente que ainda puxa para trás. Ou seja, durante um tempo, eu acho que as agências elas vão usar a IA, de certa forma, para melhorar a rentabilidade. Agora, onde vem a catástrofe? Eu, na minha posição enquanto eu estava de CEO, acho que talvez o número um do meu job description seja o seguinte: seja paranoico e tenta achar de onde vai vir a merda antes dela vir, né? E o que eu vejo? Eu vejo que a AI, ela tem um risco, né? Desculpa, uma outra coisa a favor também das agências, eu acho que tem a questão da curadoria, que é um pouco que o Kavinsky colocou, que eu concordo muito, né? Quem que é o bom gosto daquele curador, que vai levar um tempo, talvez, acho que um dia a AI vai chegar lá, mas vai levar um bom tempo até ela ser uma curadora de bom conteúdo, um bom insight, de uma boa frase, de uma boa imagem. Precisa ter um humano ali com esse olhar ainda, né? Tem até, depois eu falo, tem aquele ponto que uma escritora, que ela chama, peguei o nome dela aqui, Joana Maciejewska, escreveu, não sei se vocês viram essa frase, não, que não ela assim, vi. Pô, cara, ela fala assim, ela falou o seguinte:
Sabe qual é o problema de colocar todas as coisas em AI? É a direção errada. Eu quero AI para lavar minha roupa e meus pratos, para eu poder fazer arte e escrever. Eu não quero AI fazendo minha arte e minha escrita para eu lavar mais prato e lavar mais roupa, entendeu? E aí, em cima de. Virou meme isso, agora que eu tô lembrando. Virou Virou meme. meme. Aí isso tá muita gente comentando. A Juliette Lewis, a cantora e atriz de Assassinos por Natureza, que pessoas da idade minha e do Kavinsky foi um crush da década de 90 nosso, a Juliette Lewis, ela pegou essa frase da- dessa autora e falou o seguinte: cara, quem foi que deixou a AI entrar em arte? Ela tá indo para o caminho ao contrário do que ela foi criada originalmente. Ficou puta. A revista Campaign, aquela revista do trade, né? Campaign do Middle East, o editor fez um artigo em cima dessa frase de fazer a laundry, o dishes lá, falando sobre isso. Então tá gerando muita repercussão. Então isso ainda fala a favor das agências. Tem essa bravata, esse levantamento de punho falando o seguinte: olha. Criatividade ainda é humano, ainda vai precisar durante um bom tempo para fazer isso. Inclusive, a gente vive ainda numa fase que tem cases de você ajudar a AI a corrigir erros, né? A gente fez um case na Publicis do Invisalign, sabe aquele sistema Sim, de de aparelho dentes. de dente? De dente. Porque a gente viu que a AI, os dentes e os dedos e os dentes saem tudo zoado na imagem. E a gente fez um monte de imagem de dentes corretos e indexamos isso no AI, que quando você quer um sorriso, você coloca sorriso em Invisalign, aí o sorriso vem certo, né? Na AI. Isso dá uma campanha, hein? Isso dá Não, uma campanha. isso foi uma campanha, né? E a gente fez essa campanha falando de quando você vai fazer seu prompt, que você coloca a pessoa sorrindo, bota que é um sorriso Invisalign, que senão seus dentes vão vir tudo torto, né? Mas enfim, agora aqui, então eu acho que tem ainda, a gente ainda está ensinando a AI a fazer a coisa direito. Estamos ainda nessa fase, né? Agora, qual que é a catástrofe que eu prometi aqui? A AI, a partir do momento que você começa a agilizar os processos, como eu te falei, que em vez de você criar uma campanha, você cria cinco, cara, isso abre uma discussão com os clientes que é catastrófica, que é o cara que a gente vai falar para a gente vai falar o seguinte, fala assim, vem cá, eu estou pagando aqui X horas desse time enorme, né, para criar as cinco campanhas para mim, e que agora você faz em 20% do tempo e vai criar para outros clientes. Então vamos falar do FII? Vamos reduzir esse FII em 80%? Porque Eu qual que é o faria, lance? eu faria isso fácil. Então, eu sei que você faria, e muita gente faria. Porque qual que é o lance? O problema é o seguinte: o cliente, a gente poderia argumentar com o cliente o seguinte: falar assim, olha, mas você me deu um escopo aqui, que era as cinco, que falei no início, duas campanhas grandes, cinco médias e 40 pequenas durante o ano. E eu te dei um preço em cima disso. Só que a unidade monetária desse preço é tempo de gente. São FTEs. Ou seja, a AI, ela para mim, ela entra na base, no acordo principal, na convenção de como você precifica uma agência. Porque se o tempo das agências é como você reflete escopo, cara, talvez isso tenha que ser repensado. E na hora que isso for repensado, os FIIs vão cair 80%. Entendeu? Porque se você assumir que a agência está usando AI e que deveria usar AI para agilizar os processos, também é justo que o cliente não pague aquela equipe inteira o tempo todo os 100% do tempo. Então, para mim, a catástrofe é que isso vai disruptar o modelo de como a gente faz remuneração, né? Assim, quanto custa uma campanha G, uma campanha M, uma campanha P? Hoje, a medida de construção do FII para isso é tempo de pessoas. Se o tempo de pessoas entrou uma variável nova que reduz, cara, como é que fica essa discussão? Queria ver a opinião do Kavinsky sobre isso, mas para mim esse é a grande catástrofe. Ela vai undermine, para usar uma palavra em inglês aqui, a convenção entre agências e clientes de que a precificação do escopo de trabalho é o tempo das pessoas. Se o tempo reduz, a equação novamente ela tem que mudar. É a força da gravidade bem rápida aí que eu falei no começo por causa de AI. Eu não sei o que o Kavinsky vai falar, mas eu vou pedir redução de FII. Continua aí, Carlinhos Kavinsky. Não faz isso com a sua agência, cara. Dá um De tempo forma para ele. alguma, de forma alguma. Tomara que o Robson não escute esse programa. Escuta sempre, né? Vamos lá, eu queria só, antes de responder a provocação, falar sobre a frase né, prefiro que a IA lave minha louça do que crie para mim.
né? Eu acho muito interessante, eu acho legal que isso viralizou e acho super bem-humorado, mas ao mesmo tempo eu olho para a questão aqui, a gente está falando de grandes contas, né, e grandes agências, mas quando a gente pega o mercado geral de empresas, né, são muitas empresas que dependem muitas vezes de fazer isso dentro de casa. Né? Eu fiz um post sobre isso, sobre esse meme, aí, sobre essa fala, né? Eu nunca fui um criativo de conseguir colocar minhas ideias, né, no papel, de criar de fato, né? Não sei mexer em ferramenta de criação tipo Photoshop e afins, nunca desenhei muito bem, mas eu sempre achei que minhas ideias eram muito boas. Eu tinha até uma certa inveja ali do meu irmão que desenhava muito bem. Eu falava, puta, eu tenho umas ideias tão boas, mas não consigo colocar no papel. E hoje eu consigo fazer isso com essas ferramentas. Eu acho isso fantástico que a ferramenta possa, né, viabilizar ali algumas das minhas ideias, talvez não exatamente como eu pensei, né, mas muito rapidamente com muitas variações. E eu acho que isso vai democratizar muito para o mercado o acesso para quem, né, precisa disso e não tem esse expertise dentro de casa, nem tem como pagar por isso, né? Então eu acho que aqui a gente vai ver uma transformação bastante importante. E aí, para mim, é um contraponto a essa ideia de que, putz, eu não quero que a IA crie para mim. Isso, para mim, é coisa de criativo. O criativo vai falar isso. Quem não é criativo vai falar, poxa, que vem aqui uma ferramenta que me ajude a criar, né? Sobre o impacto, né, nos profissionais, vai ser, assim, muito, muito grande. No longo prazo, tá? Talvez médio ou longo prazo. Acho que não imediato a gente vai ver algumas coisas assim, né? E o que eu tenho visto muito é assim, o que que está sendo agilizado hoje do ponto de vista da criação, né? A ideação acontece muito mais rápida e com muito mais opções, até porque na ideação você não precisa ter um controle, né? Aquilo não está saindo para fora, não está sendo publicado. Então, aqui, além da gente, de fato, poder economizar, a gente ganha escala, né? E na produção eu tenho visto muito, assim, e aqui falando de grandes contas, né? O que está acontecendo? Uma mudança que, por enquanto, depende muito de questões aí legais, de propriedade intelectual, que ainda estão sendo discutidas e resolvidas. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente, pegando a Hogarth, por exemplo, que é uma agência de produção e pós-produção do grupo, né? Você trabalhava antigamente com uma modelo, por exemplo, para fazer uma fotografia, vinha um fotógrafo, daí você precisava alugar uma locação, precisava de um continuista, mais uma série de coisas para fazer uma produção. Hoje pode ser feito de várias maneiras. Então, eu posso, por exemplo, contratar uma modelo, né, e fazer um contrato com ela, onde eu tiro algumas fotos, mas que ela permite que eu coloque diferentes roupas, diferentes cenários atrás e tudo mais, né? Essa negociação hoje, ela é muito curiosa, tá? Isso foi o Rafa da Hogarth que me contou porque ela varia de pessoa para pessoa, de modelo para modelo. Não existe um contrato padrão que todo mundo concorda e fala, vamos fazer desse jeito ou daquele outro, né? E por que que a gente continua contratando modelos e não usando inteligência artificial para fazer isso? Porque é muito perigoso hoje a gente usar um output, né, de uma dessas ferramentas, mesmo que eu tenha um acordo com o Getty Images para usar as ferramentas de treinamento, mesmo que o Photoshop hoje garanta, né, qualquer discussão legal depois que eles mesmos patrocinam, mas isso é lá nos Estados Unidos, no Brasil não sabemos como funciona. Então ainda estamos num terreno ainda de aprendizado, né, onde a gente vai ver surgir novos modelos que são comuns. Hoje está muito caso a caso, mas existe sim um ganho, tanto de escala, né, como de economia, tá, que a gente vai observar ao longo do tempo. Eu não sou muito feliz ainda com ferramentas para gerar conteúdo, nem para conteúdo para cliente, nem para conteúdo próprio meu para LinkedIn. Eu às vezes acho que gasto muito mais tempo torturando ali a ferramenta de IA do que de fato ela cuspindo para mim alguma coisa que seja interessante. Então, eu acho que ainda estamos num caminho que deve, né, obviamente, evoluir. Tá? E onde eu vejo mais escala, na prática aqui dentro das agências, é na parte de código, quando a gente precisa codar, né? Esse a gente tem visto aí um avanço significativo, né? Então, quando a gente pega a parte de Martech, por exemplo, a gente não está tipo deixando, abrindo mão de profissionais, mas eu vejo já que a gente consegue dar escala sem contratar novas pessoas ou sem contratar freelas para projetos especiais, né? Para como a coisa vai acontecer.
Eu acho que vai ser uma coisa de médio e longo prazo, de novo, e fico muito curioso. Eu vejo muitas, né, pessoas falando: ah, vai acontecer isso no mercado em 2 anos. Eu acho isso muito prematuro para a gente colocar uma data, um prazo de como vai acontecer, mas as profissões vão mudar, vai mudar o modelo de negócio, tudo será diferente, né? E só desculpa que eu estou tomando muito mais espaço aqui do que eu gostaria. Quero ouvir muito mais o Edu. Pode me cortar depois, qualquer coisa, Grace. Vou cortar É, nada, vou Não, não deixar corta ipsis nada. literis, nada, nada. Não corta nada. Eu queria complementar o que o Kavinsky falou, concordo muito com ele. Ele trouxe um ponto que eu queria comentar aqui também, que é esse da escala, né? De você pegar aquele mercado SMB de pessoas que hoje tem que fazer dentro de casa e tudo mais. Que uma vez eu vi uma palestra do editor da Fast Company. E ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu ouvi essa palestra em 2018, ou seja, faz tempo, né? E a AI era uma coisa assim, que era uma tendência do que poderia acontecer, né? E ele falava o seguinte, ele falou assim, galera, quando inventaram a máquina de costura, a principal discussão era como isso ia matar o emprego das costureiras, né? E eu acho que a gente está um pouco preso nessa discussão hoje, assim, puta, coitada das costureiras, né? A máquina faz o que ela faz e tudo mais. Só que ele falou assim, o que ninguém previu é que o volume de produção da indústria têxtil mundial se multiplicou tipo por 400 vezes e deixou de ser um negócio artesanal para virar uma indústria bilionária, né? Então a gente também não consegue dizer hoje, é difícil a gente imaginar hoje o qual que é que mercado é esse, né? Que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, que tamanho vai ser esse mercado de comunicação, de marketing, de construção de marca, de performance, tudo que envolve comunicação, com essa tecnologia massificada, né, e acessível para todo mundo. A gente não consegue dizer. O que a gente sabe é como o Kavinsky falou, e eu concordo com ele. Por isso que você não deve cortar nada do que ele falou. Vai mudar as configurações. Talvez um cara que é um criativo que hoje ele faz tudo ali na mão, na unha, esse cara talvez ele tenha que, ou ele vai ter que aprender muito rápido, ele vai estar fora do mercado. Mas que mercado vai ser esse? Talvez seja um mercado muito maior, inclusive. Pô, eu vou inclusive aproveitar o ensejo da tua fala para te fazer uma última pergunta, até para a gente encerrar aqui. Mas antes de fazer essa última pergunta, eu vou dar uma dica para vocês dois aqui. Eu preciso sair daqui pelo menos com um pouco de glitter, né? Mas olha só, primeiro, Edu, eu concordo que hoje, dentro dos clientes, anunciantes, a gente tem um discurso muito parecido com o que ocorreu no surgimento ali da cultura ágil. Muita gente falando de cultura ágil, vamos transformar as nossas áreas de marketing em squad. Só que na época, ninguém se deu conta que trabalhar com cultura ágil era não ter chefe. Você empoderava, dava autonomia e basicamente você deixava de ser o top-down para dar suporte técnico, para ajudar. E não deu certo. Por quê? Porque na hora H, quem é que quer deixar de ter poder? Quem é que quer deixar de dar uma ordem? Quem é que quer deixar de ser o paladino da história? Tipo, estou aqui para dar a palavra final e para, né, mostrar como eu sou inteligente. Ainda bem que eu existo para salvar vocês. Agora, em AI, e aí eu endosso ipsis literis o que você falou, a gente tem a mesma situação. Cheio de anunciante, cheio de cliente, subindo no palquinho, aquela coisa maravilhosa. Não, porque nós temos agora processos de AI. Puta, o discurso, meu amigo, é um salário gigante. Mas você tem toda a razão. No final do dia, o que vale para minha geração, que é essa geração aí que está com 50, que ainda está no topo da pirâmide ali na liderança, é o microgerenciamento. O cara quer ver a vírgula do e-mail. É tipo, é catastrófico, mas essa é a realidade. Então, isso eu endosso vocês dois, assim, de uma forma, assim, eu não tiro nenhuma vírgula, porque é o mesmo processo que a gente passou com cultura ágil, nós vamos passar agora, vai ter aquela masturbação filosófica em palco de Cannes, né, né, nos prêmios publicitários, assim, de diante, dizendo que fizemos uma campanha de AI e no final o cara fez, sei lá, um robozinho ali no AI coreano ali que cria um avatarzinho e falou: Nossa, criamos uma influencer digital e assim por diante. Agora, a minha dica para vocês é: existe grana quando existe negócio. Isso é uma coisa que eu escutava de um chefe meu de 10 anos atrás. Ele falava assim: Greife,
Grana existe quando existe business. E na boa, do meu lado aqui como anunciante, eu quero resultado. Eu caguei se vocês vão usar AI. No final do dia, essa é a grande discussão. Eu tô nem aí se você vai usar AI ou se você vai usar o menor aprendiz. No final do dia, e aí eu acho que isso as assessorias ganharam muito terreno, porque elas vincularam o ganho delas ao resultado do cliente. Eu quero resultado, galera. E a gente tem que tomar um cuidado nesse discurso no mercado, porque se a gente. E vai ter, hein? Anota aí, vai ter um monte de agência dizendo assim, não, porque nós somos a primeira agência 100% AI marketing. Vai ter, vai ter. A gente vai cair nessa pauta do cara achar que apertar um botão resolve. E eu tô precisando de mentes brilhantes para trazer resultado. E se vocês vão usar a AI para trazer mais insights, para realmente trazer mais colaboração para nossa discussão, do caceta. E aí, gente, na hora que você traz resultado, entenda que a discussão do FII ela é hétera. Ela vira uma pauta a mais. Ela não é o X da questão. Porque eu tenho um puta parceiro estratégico do meu lado que traz resultado. Tô nem aí com o que vocês vão usar. E aí a gente cai, muitas vezes o mercado cai numa mega armadilha, num discurso barato, um discurso comercial dizendo assim, não, porque eu tenho o melhor algoritmo. Caguei pro teu algoritmo, brother. Eu caguei. Sabe por que o Google tá onde ele tá? Porque esses caras, eles não vêm para mim só com tecnologia. Eles se preocupam em apresentar a porcaria da pesquisa, eles vão lá, eles falam, eles pelo menos no teatro todo, eles falam, cara, eu quero fazer o teu negócio crescer. E aí, em determinado momento, eles não mensuram esforços para trazer a coisa para dentro de casa, seja com pessoas, seja com outras tecnologias, com qualquer configuração que eles fazem, mas os caras trazem resultado, ponto pelota, meus caros. E aí eu volto a minha pergunta aqui pro Edu, que é para a gente encerrar, né? Porque o papo tá ótimo, né? Acho que até depois vale a gente fazer uma segunda rodada. Edu, eu fiz uma pergunta para você no começo que era, cara, você abriria uma agência? Então, é assim, para você não ficar mal na resposta. Vou mudar a pergunta. Edu, se você tivesse que abrir uma agência, me conta aí, qual que seria na tua cabeça, assim, com toda a tua experiência, né? Me fala rapidamente qual seria um pouco ali as características que você acredita que seriam de uma agência para entrar agora no mercado e ela começar de uma forma saudável, Alice. Você tem na sua cabeça ali um pouco da configuração? Eu já escutei, porque obviamente quando você é anunciante, muitas vezes a pergunta vem, né, de outros, assim, pô, Greg, por que você não abre uma agência com fulano, com ciclano? Por que você não abre uma agência, né? Já me contaram uma vez, o Kavinsky e Edu, que assim, se você tiver que abrir uma agência, você tem que ter um cliente já. A gente tem um caso no nosso mercado, que eu não vou comentar aqui, onde, né, chegou onde chegou porque levou o cliente e tá lá com os mesmos clientes. Então, eu queria saber se vamos chamar, esses mitos, né, ainda existem, mas, Edu, qual seria, se você tivesse, tipo, ó, eu vou ter que abrir uma agência, né, com toda a minha experiência, qual seria ali hoje o modelo de negócio que você acha que começaria de uma forma saudável e a gente finaliza aqui o nosso desnude num happy end, né, Kavinsky? Manda Vamos aí. lá, vamos lá. Eu acho que teriam três características principais, né? A primeira é uma proximidade do negócio do cliente, uma interlocução com a liderança do cliente muito forte para entender como gerar mais negócio, que exatamente concordo com o ponto que você acabou de fazer. Então, assim, uma curadoria do o que que vai estar para baixo quase que não interessa, mas essa curadoria de estar muito focado no negócio e o tempo inteiro sentindo a dor do cliente, pensando em como gerar mais resultado para ele, seria, e aí muito na liderança, seria uma coisa, a primeira característica. A segunda é o seguinte, a estrutura, eu dificilmente faria uma agência que faria tudo, né? Ó, então, se o cliente precisa disso, eu vou contratar uma pessoa para fazer isso. Se precisa daquele outro, eu vou contratar outro para fazer aquele outro. Eu faria uma estrutura que eu teria talvez um pouco menos de ownership estrutural, mas eu faria, sei lá, 8 parcerias diferentes e traria o melhor que o mercado pode oferecer em cada disciplina. Então, se a gente vai falar de influencer, eu vou pegar o melhor parceiro de influencer.
Se a gente vai falar de mídia, vai pegar o melhor parceiro de mídia. Eu não precisaria ter tudo dentro. Eu montaria uma estrutura que é uma liderança central, né? Seria ali eu, mais um, mais dois, no máximo, sócios que vão estar muito focados no negócio do cliente. E a estrutura, ela seria praticamente toda terceirizada. Essa seria a segunda característica. E terceirizada com que sentido? Com a isenção de eu poder ter sempre o melhor, que na hora que a coisa está dando ruim, eu troco de fornecedor, eu pego uma coisa mais nova, ou seja, tem uma estrutura muito ágil. E a terceira característica é que quando você vai montar uma agência do zero hoje, você não tem desculpa, não tem a cara de pau de montar uma agência com todo mundo branco, hétero, cis e homem. Não tem essa cara de pau, né? Então, assim, se for montar é difícil pegar uma empresa grande. Puta, pega empresa grande. Vamos falar de várias agências aqui, a MAP, Publicis, Macan, que estão fazendo um puta trabalho de inclusão e diversidade, mas que ele é lento. Por quê? Porque você tinha uma base instalada de gente lá, você não vai mandar todo mundo embora no dia seguinte para contratar perfis de diversidade. Então é lento. Você estão conseguindo fazer, é importante dizer aqui, mas é lento. Agora, você vai começar do zero, pô, você não pode começar errado. Você não pode começar a falar assim, ah, não, eu vou primeiro contratar todo mundo branco, todo mundo homem, todo mundo hétero, e depois eu vejo lá para frente, eu coloco uma política de diversidade. Não dá, né? Então, para mim, teria essas três características. Teria esse foco no negócio, essa curadoria, essa proximidade muito grande, quase como uma consultoria ali, que nem você tem o cara da Accenture, o cara da McKinsey, colado na liderança, discutindo o negócio, com uma estrutura terceirizada com o que há de melhor e diversidade desde o início. E aí, quando eu falo dessa visão mais consultiva, você falou das consultorias que compraram agências, né? Eu acho que quando elas fizeram isso, eles validaram, de certa forma, o que empresas como a Publicis e o WPP estão fazendo, que é que nem medicina ortomolecular, você vai pegar os elementos que você não tem, e os que já tem você não coloca, né? Então, assim, quem não tem consultoria está comprando, e quem não tem agência está comprando. No final, o negócio das duas acaba sendo o mesmo. Mas, enfim, voltando para uma agência nova, eu teria essa liderança consultiva e próxima do negócio, eu teria uma estrutura terceirizada, modular e que pode estar mudando, inclusive, o tempo inteiro, e eu teria diversidade. Muito bem, Kavinsky, dá para ser sócio ali, não? Quer agregar alguma coisa? Não, acho que tá excelente, muito bom ponto. Gostei muito da visão aí de começar já com a coisa diversa, porque depois para reverter realmente é difícil. Pô, Edu, muito obrigado. Puta, acho que foi uma masterclass hoje aqui, né, Kavinsky? Uma masterclass. Eu procurei ser o menos ácido possível aqui, né? Eu agradeço demais ali, né, você ter aceito o nosso convite e vou usar das suas palavras, né? Para quem ainda não escutou os outros episódios, escute, né? Espero que vocês tenham a mesma sensação que o Edu, né? Queiram entrar na conversa aqui, o nosso coração, nossa agenda tá aberta aí também para a gente chamar outras pessoas, tá bom? Gente, muito obrigado, Kavinsky, obrigado, Edu, né? Vamos aí, seguindo, né, nessa jornada aí, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Edu, quer finalizar aqui, falar alguma coisa, não? Não, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, foi uma honra, né? Eu conheci o Greif no SCSW, né? Só para a gente jogar um pouco na cara da sociedade, que a gente se conheceu em Austin, olha que chique. A E, burguesia, né? A burguesia. exatamente, todo mundo privilegiado aqui. Mas a gente se conheceu lá, acho que teve uma coisa de. E depois a gente se encontrou no evento do IAB, né? Exato. E eu e o Greif tem uma coisa que, assim, bateu o nosso santo, né? A gente sempre gostou de conversar. Então, para mim, foi uma honra poder estar aqui presente. E o Kavinsky que eu conheci ouvindo os outros capítulos, né? É um prazer estar aqui na mesma sessão que você, Kavinsky, te conhecer. Qualquer hora a gente marca um café para se ver pessoalmente. Mas, mais uma vez, agradecer o convite e convidar todo mundo para ouvir os outros episódios que estão bem legais. Tá bom. Muito obrigado. Crianças, desnude para todo mundo aí e até o próximo. Tchau, tchau.